humilhai-os, pois, barro, lá o quê? La poderosa mano de quem? De Deus, para que Ele os exalte a seu devido tempo. A seu devido tempo. O que significa humilhar-se? Ponga muita atenção, por favor. Quando ele habla, humilhai-os, pois, barro la poderosa mano de Deus, para que Ele os exalte a seu devido tempo. Em seu devido tempo. Humilhar é você negar a si mesmo. Humilhar é você colocar seu ego, é você colocar seu orgulho, é você colocar seu querer, aonde? A um lado. E é fácil negar a si mesmo? Não. É fácil renunciar nossos desejos, nossos caprichos, nossa vontade para priorizar a vontade de Deus? É fácil? Não. Por isso que quando ele habla, humilhai-os, é você se sujeitar à vontade de Deus. Humilhai-os é você se sujeitar-se a los planos e propósitos de Deus. Humilhar-se é você sujeitar-se ao querer de Deus. E quando a persona se sujeita ao querer de Deus, à vontade de Deus, confia em los planos de Deus. Por isso que não é dominado por ansiedade. Não é dominada pelas atitudes precipitadas. Porque se humilhou, ou seja, porque negou seu querer para ser o querer de Deus, sabe que quem está no controle de sua vida é quem? É Deus. E já sabe que em devido tempo será honrada. Por isso que quem confia em Deus, quem se humilha, quem se sujeita à vontade de Deus, não se desanima. Quem se humilha à vontade de Deus, quem se entrega, melhor dito, à vontade de Deus, quem se sujeita à vontade de Deus, não é dominada por ansiedade. Quantas pessoas, com a ânsia de querer ganhar mais dinheiro, com a ânsia de querer realizar seus sonhos personais, se olvidam da vontade de Deus? Quantos que não conseguem vir à igreja por causa do trabalho? Quantos que não conseguem cuidar de sua família por causa do trabalho? Quantos que não encontram tempo para buscar a Deus? Por isso que há muita gente que hasta conquista, mas ela conquista sem Deus. E quando uno conquista algo sem Deus, o que já conquistou, o que acontece? Já perde. Porque quando conquistamos com Deus, uno conquista, estabelece e conquista. Uno vai em fé, uno vai em escalão por escalão. Mas para que isso aconteça,
uno tem que se humilhar. Uno tem que crucificar sua própria carne. Crucificar seu próprio eu. Quando crucificamos nossa própria carne, quando nos humilhamos barro a la poderosa mano de Deus, então nós outros buscamos o que Deus quer que seja buscado. Eu passo a querer o que Deus quer. Eu busco ser o que Deus quer que eu seja. Amém? E uma vez eu sendo o que Deus quer que eu seja, uma vez eu conquistando o que Deus quer que eu conquiste, uma vez eu actuando como Deus quer que eu atue, então, ao devido tempo, Deus o quê? Nos exalta. Amém? Ali digo mais, versículo 7. Echando toda a vuestra, o quê? Sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de vós outros. Mas para que Ele tenha cuidado para com nós outros, ou seja, para que Deus pueda cuidar, proteger, livrar, orientar, guiar, direcionar, eu tenho que estar sujeito à sua vontade. Eu tenho que sujeitar-me a seu querer. Por isso, que quem hace a vontade de Deus, quem está em la vontade de Deus, nunca, em tempo algum, é dominado pela depressão, pela ansiedade, pela tristeza, porque Deus cuida. Se uno cai, o que Deus faz? Deus levanta. Se uno se entristece, o que Deus faz? Deus alegra. Porque Deus cuida. Deus é como o padre. Ustedes são padres. Qual é a madre? Qual é o padre que se queda contento em ver um filho sofrendo? Você queda contento em ver seu filho sofrendo? Quando você vê seu filho sofrendo, você sofre mais do que seu próprio filho, não é assim? Imagina Deus. Jesus disse que nós outros que somos malos, sabemos dar buenas dádivas aos nossos filhos. Imagina nosso Padre Celestial. Por isso que não és da vontade de Deus que você sofra. Não és da vontade de Deus que você padeça, não. Deus quer que você tenha vida e la tenha em quê? Em abundância. Quando Ele habla de abundância, não se trata apenas de coisas materiais, não. Quando Ele habla de abundância, Ele está falando de paz, de alegria, de fé, de força, de ânimo, de perseverança, de insistência, de determinação. Aí ele diz: sede de espírito, o quê? Sóbrio, estad alerta, vosso adversário, quem? Anda, ao quê? Como leão rugente, buscando a quem? O que ele diz? Resiste-lhe firmes em la fé, para que eu pueda resistir nosso adversário, para que você pueda resistir a nosso adversário, você tem que sujeitar-se à la vontade de Deus. Ele diz: ser de espírito sóbrio. O que significa sóbrio? É estar atento. Sóbrio
é aquele que tem domínio de seus sentidos. Ele tem ele controle de seus impulsos. O ébrio, o que é uma pessoa ébria? Uma pessoa ébria é uma pessoa que não tem controle de seus sentidos. É o borracho. Mas o sóbrio, ele está atento. O sóbrio, ele está em alerta. O sóbrio, ele está vigilante. A qualquer momento, Jesus pode regressar. Se Jesus regressa a hora, você está salvo? Se você muere a hora, para onde vai sua alma? Quando a alma se despega de seu corpo, aonde sua alma passará a eternidade? Em los cielos ou no inferno? Quem é o Senhor de sua alma? Jesus ou o diabo? Para que Jesus seja o Senhor de sua alma, você tem que se humilhar. Você tem que reconhecer suas falhas, reconhecer seus pecados e colocá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E uma vez que eu hago de Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, então Ele cuidará de mim. E Ele cuidando de mim, Ele fortalecerá minha fé. E minha fé sendo fortalecida, venga lo que venga, eu vou a resistir. Passe lo que passe, eu vou a suportar. Eu vou aguentar. E mais do que suportar, mais do que resistir, mais do que aguentar, eu vou a vencer.